abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo. Meu nome é Neilton Cardoso, se você ainda não me conhece. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. E o assunto que nos traz aqui, como sempre, todas as semanas, é o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. E está escrito de Romanos até Hebreus. Deus o revelou e ele deixou anotado em 14 cartas. As cartas que vão de Romanos até Hebreus para o nosso entendimento, para o nosso reinado em vida. Escrevendo a Roma numa dessas cartas, ele diz que aquele que entende, que recebe o entendimento dessas cartas, com certeza reinará em vida, terá um entendimento melhor, poderá se conduzir melhor aqui nesse mundo. E o assunto de hoje, o assunto que nos traz aqui, é o seguinte: apóstolo Paulo, o anticristo da religião. Mas antes, deixa aqui agradecer aos meus irmãos que já estão aqui ao vivo, alguns abençoados. Recebo que tudo esteja bem na sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de incentivar você a compartilhar a mensagem, para que outras pessoas também entendam que o apóstolo Paulo é o anticristo da religião e sejam salvos aqui na mente. Porque não é somente isso, abençoados, que nós vamos falar. Esse assunto envolve muita coisa. Envolve o apóstolo Paulo, envolve o evangelho da circuncisão, da incircuncisão e principalmente os outros apóstolos, o apóstolo João. Então é necessário que os nossos irmãos também entendam da mesma maneira que você entendeu. E também gostaria de incentivar você, se ainda não o fez, a se inscrever no nosso canal do YouTube, porque é importante que isso aconteça para que a palavra corra e seja glorificada, assim como é entre nós, assim como nós entendemos, também outros irmãos, os nossos irmãos que estão lá na religião, também possam entender e se livrar desse mal que existe no mundo chamado religião. Não existe nada pior nesse mundo do que a religião. Que a religião diz que você precisa se religar a Deus. O Evangelho diz que nós já estamos religados a Deus. E o próprio Deus, lá na cruz, nos reconciliou com Ele mesmo. O assunto de hoje, como nós falamos, apóstolo Paulo, o anticristo da religião. Então vamos aqui dar início a esse assunto muito interessante, não é isso? Um assunto até difícil de se falar, de se explicar, mas nós vamos aqui repetir o que diz aqui o Evangelho, o que diz aqui as Escrituras, para que possa haver assim um bom entendimento. Então vamos dar aqui início na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5, o versículo 16 e o versículo 17. Pegue a sua Bíblia e anote, se for possível, confira o que você está ouvindo. Não acredite em tudo que eu estou falando, não só porque sou eu que estou falando, você gosta muito de mim, então vai acreditar em tudo que eu falo. Não, confira, abençoado. O apóstolo Paulo disse que existem muitos faladores vãos, muitos mentirosos espalhados pelo mundo. Então é necessário que você confira. E disse mais ainda, o que for diferente do evangelho que ele recebeu é anátema, é maldição. Então é necessário que esteja de acordo com o evangelho da graça de Deus. Então vamos ler aí. Segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 5, no versículo 16, que diz assim: assim que, daqui por diante, Paulo estabeleceu aqui um ponto de partida, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E mais, agora aqui que o negócio fica mais sério ainda. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, outro prazo aqui, agora já não o conhecemos deste modo, não o conhecemos mais segundo a carne. Olha, abençoados, veja bem, a religião, se temos que falar da religião, não é isso? Porque nós passamos por lá, ainda temos bastante irmãos lá. A religião, ela ensina que a divisão de antes de Cristo e depois de Cristo é a manjedoura. Que essa divisão da história do cristianismo aconteceu quando Jesus nasceu.
Não, não é assim. Isso não é verdade, mas não é assim. O Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, diz que tudo se fez novo na cruz. Olha o verso 17. Vamos ler aqui o verso 17 também. Assim que, se alguém está em Cristo, se alguém foi escolhido por Deus, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O Evangelho diz que na cruz tudo se fez novo. Quando Cristo morreu e ressuscitou. Não foi quando ele nasceu. Jesus de Nazaré, veja bem, este estava antes dessa divisão. Ele nasceu antes da cruz. Lá na manjedoura, na lei de Moisés, nas coisas velhas. Jesus de Nazaré, ele andou, ele teve seu ministério no tempo das coisas velhas, no tempo da lei de Moisés, antes da cruz, diz o Evangelho da graça de Deus. Então, abençoados, veja bem, vamos aqui entrar de cheio nesse assunto. Foi necessário nós lermos isso aqui para você entender, veja bem, para você entender quem é o anticristo, esse ser que foi criado pela religião, que é um espírito maligno, que vai entrar no corpo de um homem muito influente, muito rico, muito bonito, e vai dominar o mundo e vai tomar conta do reino que pertence a Deus. Vai confrontar com Deus por um determinado tempo. Isso é o que diz a religião. Para você entender quem é o anticristo e por que ele é chamado assim, veja bem, você precisa entender, primeiro, o Evangelho que foi ensinado, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Porque se você não entender, veja bem, Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 16, que chegaria um tempo que Deus iria explicar os segredos do homem, da nossa mente, segundo o Evangelho que foi revelado a ele. Romanos capítulo 2, 16. A única maneira de você entender o que está acontecendo é segundo o Evangelho de Paulo. Se não entende o Evangelho da graça, se você não entende o Evangelho da incircuncisão, aí você vai entrar em uma corrida para saber quem é o anticristo. Esse, como existe aí no mundo, quem será o anticristo? Olha, e são vários candidatos, existem muitos candidatos aí que concorrem a esse título de anticristo. Isso já vem de muito tempo, de muitos anos. Foram papas, ministros, presidentes de grande potência, são vários candidatos de acordo com a história, quando as coisas vão acontecendo, quando aparece um homem que faz alguma coisa muito extraordinária, então ele se candidata automaticamente pela religião para ser o anticristo. Se você não entende o Evangelho da Graça, você vai se pegar nessa mentira, querendo saber quem será que é esse que vai dividir com Deus. Olha, veja bem, a Bíblia ela fala de dois evangelhos. Nós já lemos bastante esses versos aqui, são versos conhecidos, mas por respeito aos nossos irmãos que estão chegando agora e sempre nos perguntam a respeito dessas coisas, vamos ler aqui mais uma vez. A Bíblia ela fala de dois evangelhos, não são 4, não são 5, são 2. Gálatas capítulo 2, no versículo 7 e o versículo 8, olha o que diz, veja bem, preste bem atenção, para você entender, para chegar no entendimento do que é o anticristo. Versículo 7, Gálatas 2, 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, um evangelho, mas me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. 2 evangelhos, da incircuncisão e da circuncisão. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, e foi Deus, não é isso? Para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim, em Paulo, com eficácia para com os gentios. Então, abençoados, veja bem, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi confiado unicamente ao apóstolo Paulo, Deus o pegou aqui, levou até o paraíso, até o terceiro céu. De que maneira eu não sei, nem ele mesmo sabe, né? Se foi no corpo, se foi fora do corpo. Mas Deus o levou e explicou para ele os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. O evangelho da incircuncisão, confiado a Paulo, não conhece ninguém segundo a carne. Olha, preste muita atenção nisso aqui. A diferença desses dois evangelhos. Não conhece ninguém segundo a carne. E mais, depois da cruz, depois que Cristo morre e ressuscita, nem a Cristo, diz o apóstolo Paulo, nem a Cristo
conhecemos segundo a carne, 2 Coríntios 5,16, que nem a Cristo nós conhecemos mais segundo a carne. Olha, incircuncisão é o evangelho que nos apresenta não na carne, mas no Espírito. E isso às vezes tem nos dado aí alguma confusão com alguns abençoados, porque quando nós falamos assim, ó, nós somos perfeitos, nós somos santos, não temos pecado. Os abençoados não entendem, eles pensam que nós estamos falando desse corpo de carne. Essa semana passada um abençoado me chamou de herege, né? Como é que você vai falar uma coisa dessa? Mas, abençoados, nós não estamos falando desse corpo de carne que você está vendo. Nós estamos falando do Espírito. O evangelho da incircuncisão é o evangelho que nos apresenta no Espírito. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, Deus mesmo nos fez perfeitos para sempre. E essa perfeição não cabe na carne. É uma perfeição que Deus imputou no nosso espírito. E Ele habita no nosso espírito. Porque por isso que nós somos perfeitos. Não estamos aqui tratando com carne. O evangelho da incircuncisão não é um evangelho que trata com carne. Por isso que Paulo disse aqui, ó, a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a Cristo. Agora, o evangelho confiado ao apóstolo Pedro, o evangelho da circuncisão, tem uma grande diferença aí, apresenta o homem segundo a carne. O evangelho de Pedro apresenta o homem segundo as obras, segundo o merecimento, segundo aquilo que o homem fazia para agradar a Deus. E também, veja bem, um detalhe bem importante, por ser um evangelho que apresentava o homem segundo a carne, também era o pacto onde Deus se manifestou em carne. Jesus de Nazaré, ele foi manifestado em carne no pacto da circuncisão. Romanos capítulo 15, versículo 8, diz que Cristo foi ministro, servo da circuncisão. Foi servo da lei, lá no tempo de Moisés, lá antes da cruz. Os apóstolos, veja bem, os apóstolos conheciam Deus segundo a carne. Pedro, Tiago e João. Olha, se fosse possível, veja bem, se fosse possível hoje fazer uma entrevista, né, nesses programas que tem na televisão, na internet, no Facebook, aí, uma entrevista com esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João, e perguntassem para eles, quem é Deus? Nos fale de Deus, eles iriam apresentar a Jesus de Nazaré. O que Jesus fez lá nos seus dias de carne, as pessoas que ele curou, a multiplicação lá dos pães, a água que ele transformou em vinho, porque eles só conheciam Deus segundo a carne, foi o pacto que eles participaram. Mas acontece, abençoados, que o Evangelho nos revela que esse pacto, o pacto da circuncisão, que foi confiado ao apóstolo Pedro, teve fim na cruz. Acabou, Zé Fini. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei de Moisés, o fim da circuncisão, o fim do evangelho que foi confiado a Pedro, teve fim na cruz, para a justiça de todo aquele que nele crê. E veja bem, nesses escritos, nos escritos de João, nesse evangelho da circuncisão, do apóstolo João, que nós encontramos esse tal anticristo. É nessas cartas que nós encontramos essa criação de João, um vocabulário de João nas suas cartas e no livro de Apocalipse, aonde João ele fala a respeito do anticristo. Anticristo, o que é o anticristo? Para João, aquele que era contra as doutrinas de Cristo. Para João, para o apóstolo João, contra as doutrinas de Jesus de Nazaré, porque João só conhecia Deus em Jesus de Nazaré. Tudo para ele, para os apóstolos, se falasse de Deus, estava falando de Jesus de Nazaré. Então, veja bem, quem era esse tal que João falava? De quem nós vamos ler aqui uns versos onde João fala a respeito do anticristo, mas quem era esse que João falava que era o anticristo? Porque foi João que fez menção, foi João que disse, que usou esse vocabulário de anticristo. A religião de hoje em dia, prega que o anticristo ainda vem. O anticristo ainda vai acontecer, ainda vai surgir. Por isso que existe essa corrida aí, desenfreada de saber quem é o anticristo. Será que é esse? Será que é aquele? Não, aquele lá,
ele tem um jeitão assim de que, olha, veja o que ele fez, existe essa corrida. Mas vamos ver o que aconteceu. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, vamos ler aqui do verso 1 até o verso 3, onde o apóstolo João fala a respeito do anticristo, quando ele surgiu, quem era o anticristo. O apóstolo João ele revela aqui nas suas cartas quem é o anticristo. Mas para você entender isso aqui, você tem que estar ciente, tem que estar conhecedor do Evangelho de Paulo para julgar o que está escrito. Você só pode julgar a Bíblia, abençoado, o que está escrito com o Evangelho de Paulo, porque senão você vai se perder. Veja aqui, primeira carta de João, capítulo 4, vamos começar aqui no verso 1, que diz assim, amados, não creais a todo espírito. E veja que espírito com E minúsculo. Está falando aqui de um ensino, está falando aqui de uma doutrina. Veja bem, abençoados, preste atenção no que você está lendo. Porque você lê aqui espírito, pode pensar que é o Espírito de Deus, o Espírito do não, é espírito com E minúsculo. Não creais a todo espírito, não creais que todo ensino, que toda doutrina, mas provai. Veja, provai se os espíritos, se as doutrinas, se esses estudos que você está ouvindo são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso no tempo de João, hein? Já havia falsos profetas. Então, essa história de falsos profetas é coisa antiga. Não é agora, não, porque a religião ensina que nos últimos tempos irão surgir muitos falsos profetas. Então, João está falando que já surgiram, estão se levantando no mundo muitos falsos profetas, para você prestar atenção no que está lendo, no que você está estudando. Olha, e o versículo 2 diz assim, nisto, olha, agora ele começa a explicar com mais detalhes. Nisto, conhecereis o Espírito de Deus. Espírito agora com E maiúsculo. Deus mesmo. Nisto conhecereis Deus mesmo. Agora, diz mais. Todo Espírito com E minúsculo é doutrina, toda doutrina que confessa que Jesus Cristo, que Deus mesmo, veio em carne, é de Deus. Olha o que João aqui está falando, o que João escreveu. Olha, então, segundo João, doutrina de Deus, toda doutrina só pode se chamar de dizer, você só pode falar que uma doutrina é de Deus, é aquela que ensina que Deus, que Cristo veio em carne. Isso escreveu João. Olha, pessoal, deixa eu dar um tempinho aqui, depois nós voltamos aqui a ler o verso 3. Olha só, deixa aqui fazer aqui uns esclarecimentos, porque é necessário que você entenda o que você está lendo, segundo o Evangelho da Graça, segundo o que foi revelado a Paulo. Como nós falamos aqui no começo, diferente do que Paulo escreveu, é anátema. Então você tem que entender, tem que conhecer o Evangelho da Graça, para você conferir, para julgar uma coisa com a outra. O apóstolo Paulo, ele nunca, nas suas cartas, de Romanos até Hebreus, ele nunca negou a manifestação de Deus em carne. Ele nunca fez isso. O apóstolo Paulo não negou que Cristo veio em carne. Muito pelo contrário. Olha, veja aqui em 1 Timóteo, vamos ler aqui, olha, eu penso que dá tempo. 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele fala assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele, falando de Deus, aquele que se manifestou em carne, quem foi que se manifestou em carne? Deus mesmo, foi justificado em espírito. Então, Paulo aqui ele está falando que Deus mesmo se manifestou em carne. Grande é o mistério da piedade. Deus, aquele que se manifestou em carne. E lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele escreveu, ele diz que o Filho, da mesma maneira que o Filho de Deus participa de carne, Deus também participou das mesmas coisas, participou de carne. Então o apóstolo Paulo está afirmando, nesses dois versos que nós lemos, que Deus participou de carne. Agora, Paulo afirma que essa manifestação de Deus em carne terminou na cruz. Ele não está negando que Deus não tenha participado de um corpo de carne. Ele não está negando que Deus não veio em carne. Mas ele está dizendo que esta manifestação
terminou na cruz. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que pertencemos ao de Nazaré e agora pertencemos, depois da cruz, quando ele morreu, pertencemos ao ressuscitado para dar frutos para Deus. Deixamos de ser de Nazaré, daquele que estava no corpo de carne, para participarmos com aquele que ressuscitou. E não conhecemos mais Deus dessa forma. Não conhecemos mais a Deus segundo a carne, 2 Coríntios 5,16. Nós lemos isso aqui já agora mesmo, não é isso? João, veja bem, João não entendeu isso. Pedro, Tiago, João não entenderam que na cruz foi o fim dessa manifestação. Eles não entenderam que Cristo morreu, Jesus de Nazaré morreu, e quando voltou, lá do terceiro dia, já não era mais de Nazaré, era Cristo ressuscitado, Deus sobre tudo e sobre todos. Acabou. Os apóstolos, infelizmente, eles não entenderam essa manifestação. Olha, volte aqui para 1 João, capítulo 4, no versículo 3 agora. Vamos terminar de ler esse verso aqui, que diz assim, ó, olha só. E todo espírito, ou seja, toda doutrina, que não confessa, que não ensina que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Agora vem a bomba que João diz aqui. Olha a bomba que João jogou em cima da religião. Agora vem a bomba, olha só. Mas este ensino é o Espírito, é a doutrina do anticristo. Então, se negar que Deus, que Jesus de Nazaré já não existe mais, se negar que quando ressuscitou já não está mais, então esse ensino, essa doutrina, segundo João, é do anticristo, do qual o anticristo já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha o que disse João aqui, o anticristo, lá no tempo de João, o anticristo já estava. A religião diz que o anticristo iria se manifestar nos últimos dias, nos últimos tempos. Então, segundo João, os últimos tempos, os últimos dias já aconteceram, porque ele deixa bem claro que o anticristo já está no mundo. E fica bem claro para nós, abençoados, que a doutrina de Paulo para João, para Pedro, para Tiago, para os apóstolos, era contra Jesus de Nazaré. Para João, Paulo era o anticristo, porque ele pregava e ensinava diferente lá dos apóstolos. Para João, Paulo era anticristo, era anti-Jesus de Nazaré, porque para eles só conheciam Deus segundo Jesus de Nazaré. Quando ele falou de anticristo, era de alguém que estava falando contra Jesus de Nazaré. E quem é que falava contra Jesus de Nazaré? Que era Deus mesmo que estava em carne, que já não existia mais. Quando ele leu as cartas, lá de Paulo, dizendo que já não conhecemos mais a Cristo segundo a carne, o que João falou? É o espírito do anticristo, está contra Jesus de Nazaré, está contra Deus. Olha, deixa eu te dar aqui um exemplo, porque, olha, João, volte aqui a carta de João, agora não, o livro histórico, João, capítulo 16, o versículo é o 33, não é evangelho, livro histórico de João, capítulo 16, e o verso é 33. Leia aqui o que João ouviu de Jesus de Nazaré. Veja bem, depois compare com o que Paulo disse. João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, ó, tenho-vos dito isto, Jesus de Nazaré, para que em mim quem? Em Jesus de Nazaré, tenhas paz. E olha que coisa que disse Jesus. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus de Nazaré, que João ouviu Jesus falar isso. Ele ouviu, ele estava lá, ele ouviu quando Jesus disse assim, ó, para que em mim, Jesus de Nazaré, tenhas paz. Para João, abençoados, veja bem, para João, para Pedro, para Tiago, para os outros apóstolos, a paz estava em Jesus de Nazaré vivo. Porque foi Jesus de Nazaré vivo que disse que, ó, em mim você terá paz. Não é isso? Olha, abençoado, entenda, por favor, entenda o que Jesus de Nazaré falou. No mundo tereis aflições. Pergunta. Qual mundo Jesus estava falando?
De que mundo Jesus estava falando? Será que ele estava falando aqui do mundo cósmico, o mundo natural? Claro que não, abençoados, claro que não. Porque nesse mundo natural, aqui nesse mundo que nós vivemos, para você estar bem, não ter aflições, não é só ter bom ânimo, não. É necessário você estudar, é necessário você trabalhar, é necessário você se qualificar para não ter aflições. E mesmo assim, passamos algumas aflições, não é isso? Nesse mundo natural. Jesus estava falando das 613 aflições da lei, o mundo da lei, que ele venceu na cruz. Foi isso que Jesus está falando. Palavra de Jesus de Nazaré, para que em mim tenhas paz. Quando ele morresse na cruz, ele traria paz. Então Paulo recebeu a revelação lá no paraíso e escreveu a Roma, uma carta para Roma, que nós vamos ler no capítulo 5, no versículo 1. Olha o que disse Paulo, referindo-se à paz. Sendo, pois, justificado pela fé, aonde que se manifestou a fé? Quando Cristo morreu e ressuscitou. Temos, não é que você vai ter, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí para João, olha só, estamos em paz com Deus. Acabou a aflição da lei. Segundo aqui Paulo disse, quando Cristo morreu, a paz nos alcançou. Fomos justificados na cruz. Cristo nos justificou. Aí para João, Paulo estava negando a Jesus de Nazaré. Porque, olha só a diferença. Se Jesus disse assim, tereis aflições, e ele ouviu, João ouviu Jesus falar isso, no mundo tereis aflições. Como é que Paulo vem, depois chegou lá de bonitão, desceu lá de paraquedas e diz, estamos em paz. Paulo é o anticristo, está negando o que Jesus de Nazaré ensinou, que no mundo teremos aflições, iremos passar coisas, e Paulo diz, não, já estamos justificados, estamos em paz. Por isso que João disse, Paulo é o anticristo, está falando contra o que Jesus disse para nós aqui, nós ouvimos ele falando. Abençoados, igreja de Cristo, amada do Senhor, igreja que foi predestinada desde antes da fundação do mundo. Deixa eu aqui te falar uma coisa que a religião ocultou por muitos anos de nós. Nunca, veja bem, nunca houve acordo de doutrina entre Paulo e os outros apóstolos. Eles nunca andaram bem juntos, eles nunca dividiram o mesmo microfone, eles nunca participaram do mesmo ministério. Onde um estava, o outro não falava, porque eram diferentes. Olha só, Gálatas, veja aqui no Gálatas capítulo 2, vamos ler aqui, não todos os versos, mas somente aqui alguns, capítulo 2, vamos começar aqui no verso 1. Abra sua Bíblia, por favor, que diz assim, o verso 1. Depois você lê aqui o contexto todo, que você vai entender quando que é esse depois. Depois, passados 14 anos, Paulo falando, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, olha só, Paulo, Barnabé e Silas foram a Jerusalém. Veja bem onde que eles foram se meter. Foram em Jerusalém, capital da religião. Porque tudo acontecia ali naquele local. Foram lá em Jerusalém. No verso 2. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou tivesse corrido em vão. Foram expor ali, eles foram em Jerusalém, explicar o evangelho da graça aos líderes, Pedro, Tiago e João. Agora pule aqui para o verso 6, para você ver o que aconteceu. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido em outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esse, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Nada me comunicaram. Olha, os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles viviam de aparências, eles viviam de lembranças de Jesus de Nazaré. E Paulo disse para eles, nada me comunicaram. As experiências dele lá com Jesus de Nazaré, as lembranças, o evangelho que eles pregavam, segundo Jesus de Nazaré, disse Paulo, para mim, nada me comunicaram, não acrescentaram nada,
no ministério de Paulo, o evangelho que era pregado por eles. Veja aqui o verso 9, ele diz assim, ó, e conhecendo, ó, para que não haja dúvida de quem que Paulo estava falando, e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão para a lei, para os judeus. Houve aí um acordo, mas um acordo de separação. Foi um para cada lado. Um para os judeus, os apóstolos Pedro, Tiago, João e a sua turma foram lá para os judeus. E o outro foi para os gentios, que foi o apóstolo Paulo. Abençoados, a lei e a graça nunca andam juntas. Não tem como você juntar lei e graça. Romanos capítulo 11, no versículo 6, diz que de outra maneira, diferente da graça, a graça não serve, não é graça. Se botar um pouquinho, só um pouquinho de lei, já não tem acordo, já não combina, não dá liga, não é igual misturar, pior do que misturar água com óleo. Você sacode, parece que é tudo igual. Quando você vai olhar, já está um para cima, outro para baixo. Não existe acordo entre os apóstolos de Jesus de Nazaré e Paulo quanto à doutrina. E veja o verso 14, olha o que disse aqui o apóstolo Paulo. Mas quando vi, diz o apóstolo Paulo, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, na presença de Pedro, na presença de Tiago, na presença de João, se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha, depois da morte de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, os apóstolos de Jesus de Nazaré não estavam mais na verdade. E se não estavam na verdade, aonde que eles estavam? Eles ficaram em Jesus de Nazaré. E a verdade, abençoados, a verdade do Evangelho está na graça. Você lembra que João mesmo escreveu lá no capítulo 1, no verso 17, que a lei veio através de Moisés. Agora, a graça e a verdade e a graça que estão juntos, vieram por Cristo Jesus. Paulo era contrário a tudo o que os apóstolos pregavam. Tudo, abençoado. Tudo contrário. Os apóstolos pregavam que tinha que se arrepender. Paulo pregava, não, o perdão já chegou. Paulo pregava, olha, os apóstolos pregavam, tem que se batizar nas águas. O que Paulo pregava? Não, o nosso batismo é o sangue lá da cruz. Era tudo contrário. Contrário à doutrina de Jesus de Nazaré, que João e os apóstolos ensinavam. Lembra lá em João 14,6? O que diz? Um versículo que todo mundo conhece. Eu sou o caminho, disse Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Jesus falou que eu sou o caminho. O que Paulo escreveu lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e versículo 20? Nos abriu um novo e vivo caminho, novo. Então o caminho que foi aberto lá, que Jesus de Nazaré falou, ficou velho. Acabou aquele caminho ali. Os apóstolos, abençoados, quando ouviram isso, não, Paulo é o anticristo, está negando que Jesus de Nazaré é o caminho. Como é que surgiu agora um caminho novo? Então, para os apóstolos, para João, Paulo era o anticristo da religião. A religião, veja bem, a religião é um caso sério, não é isso? Ela interpreta tudo que se ensina com a Bíblia, por Jesus de Nazaré. Tudo que tem que falar de evangelho, tudo que de Gênesis e Apocalipse, ela interpreta a Bíblia por Jesus de Nazaré. O evangelho, a revelação, o mistério que estava oculto, abençoado, foi revelado a Paulo, um novo e vivo caminho. Jesus de Nazaré, depois que ele morreu e ressuscitou, se tornou um caminho velho, o caminho da carne. Agora o caminho é do Espírito, que ele mesmo, Cristo, nos consagrou ali na cruz. Simples assim, por isso que João disse, isso é ensino do anticristo, ele está contra Jesus de Nazaré. Como é que ele diz que o caminho agora é novo? Então o caminho lá de Jesus de Nazaré não serve? Se ele mesmo falou na nossa presença, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como é que vem agora Paulo e diz que é um novo caminho? Ele era o anticristo. Para João, Paulo era o anticristo. Olha, o evangelho, pessoal, é uma verdade aqui que a religião não suporta ouvir. O evangelho é depois que Cristo ressuscita.
Antes da cruz não existe evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, isso aí não é evangelho. O que está escrito ali é verdade, realmente aconteceu, mas não é evangelho. O evangelho aconteceu na cruz. Vamos aqui adiantar, que o nosso tempo já está passando. Vamos aqui a 2 Tessalonicenses. Esse verso aqui também é muito usado pela religião. Vamos ler aqui alguns versos. No capítulo 2, o verso é o verso 3. Vamos começar aqui no verso 3. Diz assim, olha: Ninguém de maneira alguma vos engane. Não se deixe enganar, pessoal, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ou é o espírito que vai se manifestar? Um diabo, aí qualquer coisa parecida, um tranca-rua, um Zé Pilintra, outra coisa parecida. Não, ele está dizendo que o homem do pecado, o filho da perdição. Veja bem, o assunto aqui não é anticristo. A religião usa esse texto aqui, o capítulo 2 todo, para falar que Paulo está falando de um anticristo que vai acontecer. O assunto aqui não é esse. Paulo está falando de um homem, veja bem, de um homem que iria invadir Jerusalém. Nós lemos aqui no verso 3, homem do pecado. É um homem que depois da cruz acreditava que o pecado estava de pé. Quando Paulo escreveu essa carta aqui, Cristo já havia morrido. Hebreus capítulo 9, versículo 26, já estava valendo, que diz que na cruz Cristo aniquilou o pecado. Então, um homem de pecado que Paulo estava falando, seria um homem que iria invadir Jerusalém, mas que acreditava que o pecado estava de pé. E veja que o verso 4 diz assim, 2:4, o qual, esse homem do pecado, se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Claro, se acredita no pecado, claro que está contra Deus. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Diz a história, veja bem, diz a história, é necessário que você estude, que você pesquise. Geralmente o evangélico, de um modo geral, ele não gosta de ler. Eu passei 30 e poucos anos lá na religião e também era assim. Eu detestava quando o pastor falava, vamos ler aí, pronto. Eu só escutava o que os homens falavam e acreditava. E religião é assim, abençoados, não acredite em tudo. Quando eu passei a ler, a pesquisar, aí eu me libertei daquela mentira. Eu aconselho você a pesquisar, porque diz a história que esse homem foi um general romano chamado Tito. Um homem não é um ser espiritual que ele está falando aqui, não é um espírito que iria encarnar e aparecer lá. Não é isso, abençoado. Foi um homem lá no tempo do apóstolo Paulo. Veja que o verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, já estava lá operando aquele ministério, já acontecia. E somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, porque Paulo era o único que explicava, que falava que pecado não existia mais. Esse tal homem do pecado, Pedro, Tiago e João, eles concordavam com esse homem, porque o homem do pecado, porque eles também pregavam arrependimento. Pedro, Tiago e João ensinavam que o homem estava em pecado, não falavam da morte. Eles chamaram até Paulo de anticristo, porque Paulo disse que Cristo aniquilou o pecado. Então, diz, ser para a época de Paulo, porque já opera. Olha só o que diz o versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente é um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Diz que será para a época de Paulo, porque já opera, estava acontecendo. Não é para o futuro, não é que vai acontecer. A religião diz que o anticristo é para o futuro, um suposto final do mundo, que virá. O apóstolo Paulo diz aqui, já está acontecendo. O texto que eles usam para dizer de um suposto anticristo que virá, Paulo diz aqui que já estava acontecendo no tempo de Paulo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que o mundo, abençoado, olha, não tenha medo do mundo ser destruído, não tenha medo de tudo se acabar, porque o Evangelho diz, Hebreus capítulo 1, versículo 1, que o mundo está seguro pelo poder da palavra de Deus. Só vai acontecer o que Deus determinou. Não adianta o homem, imagina o homem destruir o que Deus fez sem autorização de Deus. Nada vai ser diferente. E veja aqui o verso 9. Diz assim, vamos ler aqui o verso 9. Diz assim, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Olha só, Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Segundo a eficácia de Satanás. Olha, Satanás, abençoado, não é um espírito. Satanás é um gênero.
é um gênero de carne, um corpo de carne, não é uma pessoa espiritual, não é um ser espiritual, porque esse tal ser não existe. Se por acaso existiu esse ser, diz o Evangelho que na cruz ele foi destruído, quando Cristo morreu e ressuscitou. E diz mais, com habilidade de mentira, prodígio da mentira, tudo coisa de carne. O verso 10 diz assim, ó, e com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. Aqui, esse verso 10, tem um detalhe muito importante que você precisa prestar bem atenção, para você que talvez tenha medo do anticristo. Diz que essa eficácia desse homem do pecado, iria alcançar aquele que não estava na verdade. Se você está na verdade, isso aqui não serve para você, abençoado. E veja aqui o verso 11, que diz assim, ó, e por isso, Deus, veja que não é o diabo, é Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, na prática da mentira. E diz mais aqui, ó, tudo enviado por Deus, não tem nada a ver com o diabo, abençoado, um ser poderoso chamado anticristo, tudo enviado por Deus, tudo feito por Deus. E veja aqui, ó, o verso 12 e o verso 13, vamos ler esses dois aqui, ó, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade. O julgamento vai ser para aquele que não crê na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, na mentira. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus eleito e elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria aqui, ó. Se existisse realmente, preste bem atenção, por favor, se existisse realmente um anticristo que queria tomar conta do mundo, que ia fazer um estardalhaço danado, ia acabar com tudo, ia confrontar com Deus, ia desafiar Deus, se existisse realmente um anticristo, não poderia nos alcançar de maneira nenhuma, abençoados, porque nós fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para a verdade. Como é que um ser criado aí, não sei de onde, vai nos alcançar? Se Deus mesmo, o próprio Deus, nos escolheu para a verdade? Não tem como, abençoado, isso acontecer. Não existe esse tal de anticristo que a religião adora. Eles adoram mais o anticristo do que a Deus. Eles têm mais medo do anticristo, do diabo, de Satanás, seja lá o que for, do que do próprio Deus. Eles vão... Sabe por que a maioria das pessoas vão para a igreja? Não é por amor a Deus, para agradecer a Deus, mas vão por medo do inferno, com medo do anticristo, com medo do diabo. E olha, veja aqui a primeira carta de João. Volte aqui à primeira carta, agora no capítulo 2, no versículo 18. Olha o que diz aqui João a respeito do final do tempo, desse tal anticristo. O João, o apóstolo João, no 2,18. Filhinhos, ele chamando a igreja de filhinhos. Filhinhos, é já a última hora. A religião diz que a última hora vai ser, né? Não sabe quando Jesus vai voltar, e não sabe quando o anticristo vai aparecer. Olha o que João diz, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Muitos, não é apenas um não, são muitos, João está falando, por onde conhecemos que já é a última hora. São muitos anticristos, diz aqui João, não é apenas um. Olha, deixa eu te falar, já estamos aqui terminando. Hoje em dia, no ano de 2022, no mês de março, hoje, Paulo já não está. Paulo já morreu. O anticristo hoje somos nós. Olha, isso aqui segundo escreveu João, pelo que João disse aqui, o anticristo hoje somos nós. Não vai acontecer, não sei. Por quê? Porque nós cremos que pertencemos ao que ressuscitou. Segundo João, nós também somos anticristos. Veja que ele diz, há muitos anticristos já no mundo. E somos nós, porque nós não cremos que Jesus de Nazaré vá fazer alguma coisa por nós no tempo dele de vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz, se nós esperamos em Cristo ainda nessa vida, em Jesus de Nazaré, nós somos os piores dos homens, a pior das pessoas. Não conhecemos Cristo segundo a carne. Não reconhecemos Jesus de Nazaré como pudesse doutrina na nossa vida. A nossa doutrina é o Cristo ressuscitado. Nós nos intitulamos evangélicos porque nós cremos no evangelho da incircuncisão.
Não é no evangelho da circuncisão, não é no evangelho de Pedro, é no evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Olha, Gálatas capítulo 1, vamos ler aqui, ó, Gálatas capítulo 1. Tá? Penso que é o nosso último verso, Gálatas capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz assim, ó, mas faço-vos saber, irmãos, agora é Paulo falando, não é mais João, não é Paulo, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, e qual foi o evangelho que Paulo anunciou? O evangelho com o anticristo? Não, o evangelho da graça, o evangelho de Cristo ressuscitado. Não é segundo os homens. Ele não aprendeu com Pedro, ele não aprendeu com Tiago, ele não aprendeu com João, não aprendeu nem com Jesus de Nazaré. Porque ele diz no verso 12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum. O que Paulo escreveu, o que Paulo ensina, esse é o nosso evangelho. Mas, pela revelação de quem? De Jesus de Nazaré? Não, pela revelação de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou. Olha, o resumo da história, de tudo que nós estamos aqui falando. O anticristo da Bíblia, esse que a Bíblia fala, que o apóstolo João fala, é João acusando o apóstolo Paulo por causa de Jesus de Nazaré. A questão que João fala aqui de anticristo é essa, que Paulo negava Jesus de Nazaré. Depois da cruz, anticristo é pregar Jesus de Nazaré, pessoal. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, anticristo é aquele que nega o Cristo ressuscitado. Se você agora está dizendo que está em Jesus de Nazaré, não serve, abençoado, porque o nosso evangelho é o evangelho do ressuscitado. Anticristo da religião de hoje é mais uma falácia, é mais uma mentira da religião. Não existe esse tal ser. Nunca vai aparecer esse tal anticristo que vai dominar o mundo, que vai fazer, que vai acontecer. Abençoado, pior do que coisas que já aconteceram aí no mundo, o que mais você espera de pior do que 2 guerras mundiais, que pestes e mais pestes, reino invadindo o reino, como está acontecendo agora lá no leste europeu, lá, aquela confusão lá. E o que mais que falta acontecendo? Isso não vai, esse tal homem não pode, porque o mundo, abençoado, é dominado, é controlado pelo poder da palavra do nosso Pai, do nosso Deus. Não pode acontecer uma segunda força. Não existe poder paralelo com Deus. Deus é único. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, só há um Deus. Um Deus é Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, pessoal. Uma interpretação errada das cartas de João, junto com o Apocalipse. A religião pegou, fez uma salada, criou um ser para amedrontar, para colocar medo na religião, e o abençoado que não gosta de ler, não gosta de pesquisar, não se submete a sua mente ao Evangelho da Graça, passa uma vida inteira, com medo de um ser que nunca vai aparecer, que é esse tal de anticristo. Abençoado, eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que hoje já é o melhor da sua vida, e recebo que você já está livre, liberto desse medo chamado anticristo, porque isso aí, olha, como Paulo disse, mesmo que esse tal existisse, mesmo que ele aparecesse, não pode nos atingir, porque nós fomos criados por Deus para a salvação desde antes dos tempos eternos. Você está guardado, você está seguro na mão de Deus, daquele que te criou, daquele que te predestinou. E eu te peço para que você compartilhe a mensagem, te incentivo a que você compartilhe a mensagem nos seus grupos, para que alcance a outros, que possa despertar, mesmo que o abençoado não entenda tudo, mas vai despertar nele uma curiosidade. Deus mesmo vai iluminar os seus olhos e ele vai entender aonde que ele está mentindo, na mentira, no medo. É igual o bicho-papão, né? Quando a criança descobre, não existe bicho-papão, ela se liberta, ele vira um adulto. É necessário que os nossos irmãos também virem adultos e percam esse medo de uma coisa que não existe. Nós estamos guardados, estamos seguros pela mão do nosso Pai, pelo poder da palavra que há em Cristo. Também te peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Se por acaso você não é inscrito, por favor, visite lá o nosso canal e se inscreva para que essa palavra corra e seja glorificada. Abençoado, eu recebo aí para você uma melhor semana. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar participando. É muito importante que você participe, porque nós temos um corpo de carne, esse que necessita de colaboração, porque sozinho é impossível
pregar essa palavra, é impossível fazer esse trabalho, um trabalho muito glorioso, que nos dá muita alegria, mas precisamos da cooperação, da colaboração da Igreja de Cristo, de você que ama essa verdade. Então, compartilhe a mensagem e se inscreva no nosso canal do YouTube. Abençoados, melhor semana, até a semana que vem. Abençoados com todas as bênçãos.